Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja de Braúna. Igreja Batista Ebenezer de Braúna. Graça e paz, Igreja Batista Ebenezer de Birigui. É uma honra poder estar com você nessa noite adorando o nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o mesmo Espírito que está nesse lugar possa estar na tua casa também. Que você seja visitado em nome de Jesus aí na tua cidade. Vai dando um alô aí nos comentários. Vai dando em nome de Jesus Cristo uma ajuda para esparramar o Evangelho. Vai compartilhando esse vídeo aí na sua casa com seus amigos em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer que é uma honra poder adorar o Senhor com vocês, querida igreja esparramada pela face da terra, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de todo Deus, do Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do poderoso Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Espírito Santo, porque é Ele que nos une nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Queridos, tem um texto de Salmos, capítulo 84, que diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Esse texto está falando, queridos, que todos nós encontramos casa quando nós encontramos com Deus. Esse texto fala que quando Deus habita no meu coração, habita no teu coração, a paz que excede todo entendimento, ela inunda o nosso coração, e nós passamos, em nome de Jesus Cristo, a sermos gente boa. Nós passamos, em nome de Jesus Cristo, a olhar para nós mesmos, a partir da cruz, a partir do perdão, e nós somos então corroborados, somos lotados da presença do Espírito Santo, e nós então somos convidados por Deus a sermos mais que vencedores, porque nós estamos do lado de Deus, que nunca perdeu uma batalha. Então, nessa noite você está no lugar certo. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, orar com você, para que nós possamos adorar o nome do Senhor. Então, queridos, curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos, em nome de Jesus Cristo, unir a nossa fé, em nome de Jesus, e falar com o nosso Deus, porque nós, assim como o pardal aqui de Salmos, nós encontramos casa no Senhor, nós somos habitação do Deusão, nós estamos na potente mão do Senhor, protegidos, nós e nossa casa somos abençoados. Então, em nome de Jesus Cristo, você está no lugar certo, na hora certa. Nós vamos, nessa noite, adorar o nome do Senhor. Então, Paizinho Santo, o Senhor é muito bem-vindo no nosso coração, o Senhor é muito bem-vindo nesse lugar. Essa reunião, Senhor, é preparada para Ti. A nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai passar pelo nosso coração nessa noite, porque não serão, Pai, palavras lançadas ao vento, mas será uma adoração verdadeira, Pai, do nosso coração. Nós queremos dizer, Espírito Santo de Deus, que o Senhor é muito bem-vindo, Senhor, no nosso coração. O Senhor é muito bem-vindo na nossa casa. O Senhor é muito bem-vindo, Pai, na nossa família. Venha o Teu reino sobre nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, e abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoe os poucos irmãos que aos poucos estão voltando, Senhor, para a Tua casa. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os irmãos da igreja de Braúna, da IBEB Braúna, da IBEB Birigui, todas as cidades que estão conectadas conosco nessa noite. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa inundar esses lares, esses corações. Que o Senhor possa levar, Senhor, a cura. Que o Senhor possa levar a alegria, a esperança, Senhor, porque nós encontramos, Pai, a nossa casa verdadeira, que é o Senhor. Nós encontramos a paz que excede todo entendimento no Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, nos submetendo à Tua autoridade, Deus. Então venha o Teu reino sobre nós, Pai, e faz a Tua vontade, Pai. Coloque os Teus anjos à nossa volta, Pai, anjos de guerra, Senhor, serafins, Pai, em nome de Jesus Cristo, com flechas de fogo do céu, Senhor, e todo mal bate em retirada
do nosso coração, do nosso casamento, da nossa família, da nossa casa, dos nossos recursos, da nossa saúde financeira, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Vem o teu reino, Senhor, sobre nós. Toda autoridade é tua nas nossas vidas, Pai. Abençoe os levitas, abençoe a diaconia, abençoe, Senhor, o pessoal do infantil, abençoe os departamentos da tua noiva, da tua igreja, as famílias que estão na tua casa nessa noite, as famílias que estão em casa nessa noite te adorando, Senhor. Venha o teu reino e faz a tua vontade, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Fique de pé, igreja, vamos adorar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, você na sua casa, adore o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Ele preparou a lenha pro altar, mas o cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte em vida se tornou um sacrifício.
Aleluia, aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és santo, Tu és digno. Aleluia, glória a Deus. Vem, Senhor. Vem, Pai, vem. Sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, para sempre há de ser. O Deus da minha salvação. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. Se assenta no trono, amém. Teu reino nunca terá fim, amém. Tua bondade é para sempre, digno é o Senhor. Ontem, hoje, para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje, para sempre há de ser. O Deus da minha salvação. E ao me aproximar do trono da graça, misericórdia tens sem fim. Se assenta no trono, amém. Teu reino nunca terá fim, amém. Tua bondade é para sempre, digno é o Senhor. Amém. Ao que se assenta no trono, amém. Teu reino nunca terá fim, amém. Tua bondade é para sempre, digno é o Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor.
só deseja te adorar. Você pode erguer sua mão, aleluia, aqui aos teus pés. O que? Encontrei o meu lugar, e o meu coração, e o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos seus pés eu encontrei o meu lugar. Amém, ao que se assenta no trono. Amém, teu reino nunca terá fim. Amém, tua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor, é o Senhor. Amém, ao que se assenta no trono. Amém, teu reino nunca terá fim. Amém, tua bondade é pra sempre. Digno é o Senhor. Digno, digno. É o Senhor. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor, o teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou me esvaziar pra você. Tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você, pra você. Tudo em mim ganhar. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu
teu amor está ganhando forma em mim. Com mais força. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Glória a Deus. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós queremos nesse tempo dar oportunidade de você que está aqui na igreja, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, para que você possa ficar à vontade. O irmão Marcelo deve ter colocado ali já a arte com o número da conta. Se você quiser acender, Tamires, aí, fica à vontade, em nome de Jesus. E eu quero orar pelos dizimistas, eu quero orar pelos ofertantes, quero orar pela pastora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. Nós queremos nessa noite, Pai, entregar a nossa oferta, o nosso dízimo. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor sustenta. A Tua palavra diz que o Senhor repreende o devorador. A Tua palavra diz, Pai, que o Senhor tem com os Seus filhos amados uma aliança. Então, em nome de Jesus, assim como acabamos de louvar, que o Teu amor está ganhando forma, e nós sabemos, Pai, que uma fé obediente em Ti faz com que a gente ore, faz com que a gente medite na Santa Palavra, faz com que a gente seja Jesus na vida dos irmãos, faz com que a gente também oferte, dizime na sua casa. Então nós queremos consagrar esses dízimos, essas ofertas, Pai, que estão sendo nessa noite levantados aqui na caixa de oferta, e também, Pai, ali na conta do Bradesco, Senhor, onde os irmãos que estão fazendo seus depósitos ali, e assim, Pai, a Tua igreja, ela tem seguido firme e forte, Senhor, com os seus compromissos financeiros todos pagos em dia. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe na medida de 100 por 1, Senhor, na vida dos Teus filhos, dos fiéis, nos dízimos, nas ofertas, Pai, e que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, Pai, ser o nosso Deusão, o Deus que protege, o Deus que supre, o Deus que sara, o Deus que faz todas as coisas, porque o Senhor tem uma aliança com filhos. Então, Pai, nós consagramos a nossa vida financeira, Pai, a Ti nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero chamar a pastora aqui, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus Cristo, pela vida da pastora. Paizinho, nós queremos nessa noite apresentar, Pai, a vida da Tua serva, da pastora Amanda. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor venha usar a vida dela de uma maneira maravilhosa nessa noite, como o Senhor já tem feito. Ela como mãezona dessa igreja aqui, Pai, junto comigo, nós temos, Pai, tido a responsabilidade de trazer o recado do Senhor para essa igreja, para a igreja local, para a igreja de Birigui, para a igreja de Braúna, para os irmãos, Pai, que estão aí na internet conosco hoje, te adorando, exaltando o Teu nome. É uma palavra profunda, uma palavra, Pai, que vem do céu para a terra, uma palavra que vem para fazer a diferença. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe os irmãos que estão aqui na Tua casa hoje com essa palavra, os irmãos que estão em casa, Senhor, também, através do Facebook, Senhor, da igreja, te adorando nessa noite, e de amanhã em diante já estará ali no YouTube, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua serva possa, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento, ter, Pai, a vida dela completada pelo Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração da Tua serva, Senhor, ela possa transmitir, Pai, de uma maneira que a igreja seja abençoada e seja edificada através da Tua santa palavra. Venha o Teu reino, Senhor,
e faz a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, vocês que nos assistem, vocês que compareceram. Glória a Deus pelo fato de vocês terem atendido ao chamado. Eu imagino como deve estar diferente já o sentimento no coração, né? É diferente assistir aqui pessoalmente do que pelo celular, do que pela TV. A presença do Senhor parece que se faz mais poderosa, né? Parece que é sobrenatural. Mas a presença dele também pode estar aí na tua casa, assim como eu tenho certeza que ela já está. Certamente ela já está. Ele pode fazer tudo. Ele é, Ele faz, Ele acontece. Então, querido, você que está aí na tua casa, seja muito bem-vindo, virtualmente falando, mas que o Senhor possa agir na tua casa e na tua vida poderosamente, tanto quanto se você estivesse aqui sentado em uma das cadeiras. Eu creio que logo, logo a gente vai poder se olhar nos olhos. Logo, logo a gente vai poder vencer essa barreira chata de não poder se abraçar, não poder dar uma mão, apertar a mão assim com vontade mesmo, sabe? Esse distanciamento está muito chato, mas a gente sabe que é por um bem maior. Precisamos nos prevenir, precisamos cuidar da nossa saúde e da nossa família. Mas logo, logo, tudo isso vai acabar em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a palavra? Vamos lá ver o recado de Deus que Ele tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família? Queridos, hoje nós vamos falar acerca de um assunto que é muito, muito, muito importante, que tem sido o alvo de ataques do inimigo, que é a nossa família. Família, o bem mais precioso que o nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus nos presenteou. Família, algo sagrado, algo importantíssimo, algo que faz toda a diferença quando estão unidos em um único propósito, que é de adorar ao nome de Deus acima de todas as coisas, fazer com que Deus se faça presente no teu lar, na tua família, que Ele possa conduzir a tua família. Quantos estão sendo atingidos hoje por setas do inimigo em diversas áreas? Às vezes o inimigo acerta no pai, ou acerta na mãe, ou pega os filhos. Se você não está firmado na palavra do Senhor, se você não está seguindo a uma família, sendo uma família conforme o padrão de Deus, vai ser difícil você se manter de pé. Então hoje nós vamos aprender como é construir uma família conforme o padrão de Deus. O padrão da tua família não tem que ser conforme a tua vontade, tem que ser conforme a vontade do Pai, pois Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que você precisa e Ele está disponível para te dar tudo o que você precisa, desde que você queira ter este padrão de Deus na tua família. Queridos, vamos lá para a palavra de Deus. Gênesis 6, 17 e 18. Abre aí a tua espingarda, abre aí a tua espada, pega ela aí na tua mão, vamos ler. Seja ela no papel, folhas, seja ela no celular, seja ela no teu tablet. Pega aí a tua Bíblia, Gênesis 6, 17 e 18. Diz o seguinte: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Todo mundo sabe que isso aqui está relacionado à Arca de Noé, família de Noé, ok? Então vamos lá. Vamos comparar aqui, irmãos, o nosso lar, nossa casa. Ali dentro, o Senhor nos colocou como família e fez uma aliança conosco.
O pai, ele tem funções específicas. A mãe, os filhos também, para que o nosso barco não afunde. As nossas funções são essenciais para o bom funcionamento da nossa família. Assim, nós teremos um equilíbrio no nosso dia a dia na caminhada com o Pai. Quando nós não temos Deus nos dando um padrão, nós não temos equilíbrio. É impossível obter um equilíbrio quando Deus não faz o padrão da nossa família. As famílias, queridos, ficam fragilizadas. As funções começam a ser trocadas. Isso é fatal. Começa a haver uma inversão aí de valores. O padrão bíblico, ele foge totalmente da visão daqueles membros. E isso traz consequências muito ruins, péssimas. Quando o padrão bíblico não está na tua casa, a tua família, ela entra em ruínas. E depois, para que você possa reconstruir isso tudo, é cada vez mais difícil. Um exemplo de quando o padrão de Deus não se faz presente na tua família. Filhos querem mandar mais do que os pais. Quantos e quantos filhos querem achar que sabem mais do que o pai e a mãe? Mulher que quer mandar no marido. Mandar, literalmente. Filha, se você está fazendo isso, você está totalmente fora do padrão bíblico. Você não manda no seu marido, nem ele manda em você. Vocês dois andam em conjunto. Pais que maltratam filhos, marido que maltrata esposa. Isso é um exemplo clássico de famílias que estão vivendo fora do padrão de Deus. Clássico. E se essa família não está vivendo o padrão de Deus, você acha que essa família está vivendo o padrão de quem? Para o entendedor, um pingo é letra. Muitas famílias estão se destruindo hoje. Muitas, infelizmente, muitas estão se desfazendo. Hoje, qualquer problema, por mais insignificante que seja, já viram um motivo para a desintegração da família. Os casais, eles não se conversam mais, eles não se olham mais, não tem mais diálogo. Os pais e os filhos não têm mais relacionamento saudável. Cada um tem olhado para a sua própria vida, para suas próprias lutas, como se fossem individuais. Não se veem mais como um grupo. Não tem mais planos como um grupo. Todo mundo agora parece que só olha para o próprio umbigo, só quer tomar conta dos seus próprios desejos, dos seus próprios planos. E isso não é bíblico. As famílias querem empurrar os seus problemas agora para qualquer um, menos para aquele que tem a responsabilidade de resolver. E o detalhe, se ninguém interferir, parece que é mais fácil as famílias se entregarem ao fracasso, se entregarem e viverem uma vida corrompida. Muitos estão fugindo da responsabilidade de resolver os seus problemas, de trabalhar em conjunto, estão colocando a culpa de tudo o que acontece no outro. Ninguém enxerga que está errando, ninguém enxerga que está cometendo falhas. E vai empurrando esse problema com a barriga, vai levando até onde não aguentar mais. Então, queridos, prestem atenção. Família é um conjunto, todos vocês devem pensar juntos, se ajudar, se amar, saber o que Deus quer para a vida de vocês. Eu sei que problemas a gente tem aos montes, eu tenho os meus, você tem os seus, vocês que estão aqui sentados também têm. Mas vocês precisam se unir. É necessário que haja união, que haja amor e principalmente a presença de Deus deve estar na tua casa todos os dias para que você possa passar por cada problema. Sempre Deus, somente Deus, Ele pode tudo desde que você dê liberdade para Ele.
Lá no texto que a gente leu, Gênesis 6, 17 e 18, a gente vê que as famílias daquela época estavam corrompidas, estavam perdidas. E Deus, ele resolve destruir a raça humana, porque ele viu que já não tinha mais jeito. O povo se entregou para o pecado e não queria mais saber de conserto, não queria saber de mais nada. Estava tudo destruído, tudo acabado. Então Deus resolve destruir tudo através do dilúvio. Só que, de repente, ele encontra uma família que estava firmada nele e que estava disposta a viver conforme os propósitos de Deus. Ele encontra essa família e sabe o que ele faz, querido? Ele decide poupar essa família. Ele decide proteger essa família dentro da arca. Deus viu que aquela família queria se acertar e por estarem dentro do padrão de Deus, ele poupou todas aquelas vidas. O resto foi tudo destruído. Quem não quer conserto, quem não quer arrependimento, não tem outro futuro, não tem como prosseguir. Aceite viver os propósitos de Deus na tua casa e na tua família. Pegue como exemplo a família de Noé. Foi a única família a ser salva por Deus, porque eles estavam baseados na palavra do Senhor. Amém? E existe aqui um mas. As famílias precisam ser sagradas dentro da visão de Deus, que ela é bíblica, ela é boa, perfeita, agradável, assim como a vontade dele para nós. Ele tem tanta coisa boa para derramar na nossa vida, tem tanta coisa boa para poder fazer na nossa vida, na nossa família. Basta você aceitá-lo, basta você entregar a tua família para ele e entender que você precisa viver conforme o padrão dele. Aceite viver conforme o padrão de Deus. Tem um detalhe que é muito importante, queridos. A família por si só, ela não é sagrada. Sozinha, isolada, achando que não depende de nada. A família por si só, ela não é sagrada. Você vai descobrir, olhando na Bíblia, examinando a Bíblia, que a família, ela não é sagrada por si mesma, mas por causa do propósito ao qual ela serve. Se a tua família tem um propósito, aí sim ela pode ser considerada uma família sagrada. Agora, se você acha que a tua família é sagrada por si só, você está totalmente enganado. Você precisa ter um propósito, tanto você como todos da tua família. Servir ao Deus Altíssimo, o dono de todas as coisas. Então a família por si só, ela não é sagrada, não. E o propósito da família é estar equilibrada conforme os mandamentos de Deus, é mostrar para toda a sociedade o Deus que você serve. Quando você tem o propósito de servir a esse Deus, você mostra para a sociedade onde você está inserido quem é esse Deus, através da sua vida. E assim, queridos, você começa a se conectar mais com Deus, você facilita a compreensão de tudo que Ele tem para derramar na tua vida, e a revelação dele se faz em você. A sua família por si só não é sagrada, mas quando você vive os propósitos de Deus, aí sim você pode considerar a tua casa sagrada, a tua casa abençoada, em nome de Jesus. Quer ver um detalhe importante e diferenciado que Paulo aborda na Bíblia? Ele aborda vários tipos de pessoas, desde solteiros, desde casados, desde viúvos. Ele pega cada tipo de pessoa e ele faz um comentário na Bíblia. Olha só o que ele diz, lá em 1 Coríntios 7, do 8 ao 9. Veja só, palavras de Paulo, inspiradas por Deus. Paulo: o conceito do casamento abordado por ele não é nada romântico. Olha aqui. Aos solteiros e viúvos, digo-lhes, seria bom se permanecessem no estado que eu também vivo. Paulo, ele era solteiro, ok? Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado.
Aqui, irmãos, a questão de casar ou não casar é abordada por Paulo de uma forma bem direta e sem rodeios. Ele diz: seria bom se alguns não casassem. Tá? Alguns, ele não está generalizando, mas se não puderem conter o desejo de pecar, é bom que se casem. Vocês conseguem entender? Então seria melhor se casar do que sair por aí pecando contra o nome do Senhor. Desse mesmo capítulo 7, o Paulo volta a enfatizar o seguinte, 7, do 32 ao 35. Olha só o que ele complementa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Preocupações. Ele quer que você seja livre disso. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Resumindo, se ficar solteiro te ajuda na relação com Deus, opte por isso. Agora, se ficar solteiro te faz pecar, foge disso. Fuja dessa aparência do mal. A Bíblia diz que nada pode te separar do amor de Deus. É simples. Você é solteiro, você consegue se dedicar 100% a Deus, ter uma vida exemplar. Você ora, você jejua, você se entrega a Deus constantemente. Você está na igreja, você faz a obra de Deus, você serve na casa do Senhor. Você não tem preocupações extras. Então isso contribui para que você faça o seu melhor para Deus. Então por que você vai querer casar? Você não está sentindo essa vontade. Não é importante para você. O que você faz para Deus supre todas as suas necessidades. Então, de acordo com Paulo, permanece assim, não precisa casar. Agora, você solteiro, está sentindo aquelas vontades, está sendo lá incomodado para pecar, para fazer um monte de coisa errada. Então, querido, é melhor que você se case. É melhor que você constitua uma família. Mesmo que você tenha algumas preocupações, né? Porque casamento traz lá suas preocupações, né? Mas você vai estar envolvido em um projeto de Deus, que é a família. Você não vai sair pecando a torto, à direita. E vai continuar fazendo a sua parte, vai continuar orando, se consagrando, porém casado, porém casada. Então, se você, solteiro, está enfrentando alguma situação que te faz pecar e não te permite ter mais uma aproximação de Deus, então é legal que você se case. Assim você se liberta desse pecado aí que tem batido a tua porta. Amém? Amém, igreja? Ai, que legal ouvir amém. Que bom ouvir amém. A palavra de Deus também fala, queridos, aos que enfrentam a viuvez. Posso até fazer uma vírgula aqui e colocar os que estão divorciados, né? Olha só o que diz. Aos que enfrentam a viuvez e dedicaram mais a sua vida espiritual. Temos um caso aqui bem legal, que está lá em Lucas, no capítulo 2, do 36 ao 37. Um exemplo de Ana. Havia uma profetisa chamada Ana,
filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Ana, ela ficou viúva. A partir do momento que ela ficou viúva, ela teria um tempo ocioso, né? Um tempo de sobra, porque ela não teria mais aquela atenção para dar ao marido. E o que ela decide aqui? Ela decide se entregar 100% na obra de Deus. Ela ficou viúva, então o que ela começou a fazer? Começou a orar cada vez mais, começou a se consagrar, começou a jejuar. Ela ia para a igreja de dia, de tarde, de noite. A vida dela era literalmente se dedicar a Deus, ok? Por outro lado, a mesma Bíblia que contou a história da Ana, ela sugere o oposto. Vamos lá para 1 Timóteo 5, do 11 ao 15, para você entender que a Bíblia, ela sabe tudo. A Bíblia tem o controle de tudo, afinal de contas é a palavra de Deus. Assim como ela deu o exemplo da Ana, ficou viúva e se entregou totalmente à obra de Deus. Olha só o que ela diz lá em 1 Timóteo 5, do 11 ao 15. É Bíblia falando, tá, queridos? Não sou eu. Vamos lá. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Forte, né? Forte. O apóstolo fala de viúvas novas que deveriam se casar para não pecarem, que acabem se desviando do Senhor. Eu acrescento, viúvas, divorciadas, que tem lá seu tempo ocioso, tem nada para fazer, aí começa a pecar, começa a sair aí para cima e para baixo, cuidando da vida do outro. Ah, não tem mais nada para fazer, né? Ficou viúva, não tem mais marido para cuidar, se separou, aí quer causar. Ah, me separei, então quer saber? Eu vou chutar o balde. Quantas a gente não escuta falando isso? E não é só mulher não, é homem também. Então, essas devem se casar. Estes devem se casar, para não acabar se desviando do Senhor, se tornando fofoqueiros, falando em nome de Deus, quando Deus não disse nada. O texto diz, olha só, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Vemos claramente, como mulheres de Deus que somos, que nós devemos fugir deste padrão de comportamento, independente da condição civil que nós estejamos. Podemos ser solteiras, podemos ser casadas, podemos ser viúvas, divorciadas, mas a gente deve fugir dessa aparência de sair para lá e para cá falando coisas, querendo dizer coisas em nome de Deus, mas não é Deus que falou, cuidando da vida do outro e deixando a sua própria casa ali, sem cuidado. Então, para esse caso, é bom que essas pessoas procurem um novo relacionamento,
Casem-se, constitua uma nova família, porque assim você vai ter prioridades, você vai ter preocupações mais importantes para que você possa se dedicar. Amém? Glória a Deus. Por outro lado, muitos cristãos tornam a família sagrada em si mesma. Lembra do que eu falei no começo? Nenhuma família é sagrada por si mesma. Mas a gente vê muitos exemplos de cristãos que tornam sua família sagradas em si mesmas. Mas não é o que a palavra de Deus ensina. Deus não ensina isso. Se a sua família te ajuda a entender que se relacionar com Deus é a melhor coisa, glória a Deus. Se a tua família colabora com o teu relacionamento com Deus, amém. Tua família sim é uma bênção. Agora, se ela se opõe à tua relação com Deus, a conversa é totalmente diferente. A família por si só não se basta. Ela precisa estar ligada a Deus e a sua noiva, que é a igreja. Por si só não tem como. A família precisa estar ligada a Deus, precisa estar ligada à igreja. Tirando a condição de agora, que nós estamos numa pandemia, tudo bem. Agora é legal você ficar na tua casa, você ligar numa live, assistir a um culto, um canal de oração, muito legal. Mas tirando essa época de pandemia, quantos exemplos de família eu já ouvi falar que fala assim: eu não preciso ir na igreja. Eu já oro aqui na minha casa com meu marido, com os meus filhos. De vez em quando eu coloco num canal cristão, eu fico ouvindo pregação, eu boto louvor. Mas assim, ir na igreja eu não tenho tempo, então eu me viro aqui na minha casa. Então essas famílias que pensam dessa maneira, acham que a família deles por si só já é sagrada. E está errado. Precisa ter um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro. Precisa sim ter o seu deslocamento com a igreja local. Você precisa sim ter uma comunhão com a tua igreja local. Porque se você fala que você faz lá seus 5 minutinhos, 10 minutinhos de oração diária, de assistir a um programa, você acaba aderindo um jeito mecânico de dizer que você tem fé em Deus, mas na verdade não, você só apertou o teu botãozinho automático e está deixando a vida seguir. Amém? Então família por si só não é sagrada, precisa ter um propósito, precisa estar ligada a Deus, viver conforme o padrão de Deus. Seguindo, veja só o que Jesus falou acerca disso, lá em Mateus 10, do 34 ao 37. Mateus 10, 34 ao 37. Enquanto você encontra aí, eu vou dar uma tomadinha de água. Todo mundo achou? Amém. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mais um texto pesado. Como assim essa história que Deus não veio trazer a paz, que Jesus não veio trazer a paz, e sim divisão? É claro que Jesus, ele é o príncipe da paz. Está lá em Isaías 9:6. Ele veio para nos dar a sua paz. Está lá em João 14:27. Mas isso diz respeito à paz interior.
ao seu estado de espírito. No texto que a gente leu agora de Mateus, mostra que ele falava de paz exterior, uma paz circunstancial. Ele não veio, queridos, para ser um líder carismático. Ele veio para trazer o reino de Deus. Ele veio para trazer o padrão de Deus. Então o que ele diz? Eu não vim para trazer paz, mas espada. Ele veio para causar divisão. É o seguinte: vamos supor que a esposa aceite Jesus. A esposa queira servir a esse Jesus, fazer a vontade desse Jesus. Porém, o marido dela não aceita esse Jesus. Ele vai começar a proibi-la de frequentar os cultos. Ele vai começar a proibi-la de ensinar a palavra de Deus para os filhos. Isso aqui é o quê? É a divisão. Só que essa esposa, ela precisa ter a consciência e a opinião firme de defender essa fé que ela há pouco tempo acabou de professar. Ela aceitou a Jesus. Então, quando ela aceita Jesus, ela diz: sim, Pai, eu vou te defender, custe o que custar, mesmo que eu tenha que ficar contra os meus familiares. É isso que está dizendo aqui em Mateus. Que ele não veio para trazer a paz. Ele não veio para ser o amiguinho, para fazer você ficar bem com quem está aí perto de você. Não, ele traz a paz interior, aquela paz que excede todo entendimento. Só que você, quando assume o compromisso de aceitá-lo na tua vida e fazer a vontade dele, e quando você é firme nessa decisão, isso pode causar divisão, até mesmo dentro da tua casa. Então, fique firme. Não retroceda, não entregue os pontos, pois quando você aceitou a Jesus na tua vida, foi o melhor dia, foi a melhor decisão. Continue firme, continue forte. Deixe que Ele tome conta da tua família, porque vai dar certo, vai dar certo. Basta você continuar fiel neste propósito, e a tua família vai ter sim o padrão de Deus, em nome de Jesus. E o mestre falava sobre também a perseguição que os seus fiéis enfrentariam, também relacionado ao texto de Mateus. Ele falava que os seus fiéis, os seus seguidores, sofreriam perseguição, o que incluía também a possibilidade de serem rejeitados por sua própria família, o que não era incomum lá no contexto do judaísmo e em outras religiões orientais. Muitos eram rejeitados quando se convertiam a Cristo. Muitos. E isso ainda continua acontecendo. Ainda continua. Irmãos, nós já vimos exemplos de famílias que são da religião lá do Islã. Já ouviram falar? Famílias dessa região, quando um membro se converte ao cristianismo, a própria família, às vezes até mesmo o pai, o sacerdote da casa, ele denuncia. Um filho se converte ao cristianismo, o próprio pai vai lá e denuncia ele para as autoridades, e muitos acabam sendo mortos. Se não negarem a Jesus, eles acabam sendo mortos. Isso continua acontecendo até hoje. Mas graças a Deus nós moramos num país que tem a liberdade, né? Liberdade de professar a nossa fé. A gente ainda não sofre esse tipo de perseguição. E já deveria ser um motivo muito bom para que nós nos apegássemos cada vez mais, né? E fizéssemos cada vez melhor o nosso serviço com relação a Deus, porque aqui ninguém é perseguido. Você pode andar livremente com a tua Bíblia, você pode falar do amor de Deus para qualquer um, ninguém vai te condenar à morte por causa disso. E mesmo assim a gente vê um monte de gente fazendo graça, né? E não faz o que deveria fazer, não valoriza os propósitos de Deus. E a família, queridos, a família não pode tomar o lugar de Deus. Ninguém, nenhum membro da nossa casa pode tomar o lugar do nosso Pai Celestial. É disso que Cristo fala ao advertir sobre não amar mais um familiar do que a Deus. Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim.
A gente recebe muita oração de pais que querem ter filhos, né? Mulher quer engravidar, passa um tempão lá tentando engravidar, não consegue. Aí pede para Deus, fala: Deus, eu preciso tanto de um filho, eu quero engravidar, me abençoa com essa dádiva. A mulher engravida, o filho nasce, começa a crescer, se desenvolver, enfim. Daqui a pouco, essa mesma mulher, esse mesmo marido, começa a amar mais o filho do que qualquer outra coisa, do que a Deus. Começa a idolatrar esse filho. Muitas fazem isso. Muitas famílias fazem isso. Ah, não, meu filho. Não, eu não posso por causa do meu filho. Não, eu não vou na igreja porque eu tenho que cuidar do meu filho. Ah, não, eu tenho que levar o meu filho numa festinha. Eu tenho isso, eu tenho aquilo com meu filho. Querido, você não pediu filho para Deus. Agora é o filho que está te tirando da presença dele. Então nada, ninguém, nenhum ente da tua família pode ocupar o lugar de Deus. Quem ama mais um membro da família não é digno de Cristo. É forte, é pesado, mas você precisa tomar essa consciência. Você teria coragem de oferecer o teu filho em sacrifício? Como Isaac foi oferecido? Foi a prova de que o amor estava acima. Era Deus acima do filho. E Deus foi lá e proveu o cordeiro, não precisou acontecer o sacrifício. Será que nós teríamos coragem de fazer isso hoje? Eu acho que não. Também sou mãe, mas eu não posso colocar o meu filho, a minha filha, acima de Deus. Não posso, não devo fazer isso. Nem marido, nem esposa, vice-versa. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Amém, queridos? Porque a família terrena, embora seja muito importante, não é e nunca será mais importante do que o próprio Deus. Irmãos, esse ponto, ele é muito delicado, mas é necessário que a gente pare e reflita. Temos que cuidar para que a gente não peque contra Deus. Ele precisa ser o primeiro nas nossas vidas. Sempre, sempre Ele precisa ser o primeiro. Hoje eu entendo que o maior propósito de Deus ao estabelecer os mandamentos familiares é tratar de forma séria com a obediência ou desobediência, mesmo não dizendo respeito apenas de tratar e melhorar a nossa qualidade de vida emocional. Ele não está para cuidar da nossa saúde emocional. Acima de tudo, o propósito dele é de nos levar a ter uma visão familiar correta. Mexe num filho nosso para ver se a gente não fica doido. Toca num filho nosso para ver se a gente não fica doidona, maluca. Mexe com o nosso emocional. Se um filho nosso está doente, meu Deus, a gente move céus e terras para poder levar ele no médico, para sarar, para tratar. Isso é questão emocional. Só que Deus, ele não veio para tratar a nossa questão emocional. Ele veio fazer com que a gente tenha uma visão familiar correta. Você pode fazer de tudo pela tua família, mas o teu esforço tem que ser muito maior para Deus. Amém? E queridos, vamos aprender agora como restaurar a visão familiar. Vamos aprender como fazer isso nessa noite? Vamos lá. É impressionante como a visão familiar afeta a relação da pessoa com Deus. Isso não significa de modo algum, que quem não teve uma experiência familiar boa, esteja fadado ao fracasso na vida espiritual. Talvez você não teve uma vida legal com relação à tua família, mas não quer dizer que por isso você vai ser um fracassado espiritualmente falando. Amém? Mas é necessário que você tenha um reaprendizado, uma reformulação da visão familiar.
Talvez você não teve um bom pai terreno, né? Você não teve um bom pai, e talvez isso pode te bloquear com relação à tua visão para Deus. Talvez os seus pais não vivam uma vida de culto. Só que isso não pode te interferir, não pode atrapalhar no teu relacionamento com Deus. Por mais dificuldades que nós enfrentemos, por mais situações ruins que a gente viva dentro da nossa casa, a gente não pode usar isso como uma desculpa para não ter um bom relacionamento com Deus. Deus está acima de tudo, e Ele está disposto a te reprogramar, a te reformular e te mostrar como enxergar essa situação de uma maneira diferente, para que você não use mais esse seu relacionamento ruim como uma desculpa e não se aproximar mais de Deus. A Bíblia diz que a transformação que vivemos está relacionada à renovação da nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Não podemos ficar parados sempre numa mesma posição, no mesmo pensamento, numa mesma forma de agir constantemente, repetidamente. A nossa mente precisa se renovar. E a Bíblia diz isso para nós. Está lá em Romanos 12, do 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos ser reprogramados segundo os valores da palavra de Deus. Não podemos ser consumidos por tudo que tem nos rodeado nesse mundo. Precisamos nos transformar, nos reprogramar, para que a boa e perfeita, agradável vontade de Deus se realize na nossa vida. Ele precisa estar sempre agindo em nós, sempre nos transformando, sempre nos mostrando o que fazer e como fazer. Você precisa ter essa busca diária com Deus. Não se conforme com este mundo. Se renove em Cristo todos os dias da sua vida. E Ele vai te dar sempre uma direção. Ele sempre vai estar disposto a te dar uma palavra dos céus para a terra. Tenha plena convicção disso, querido. Nós como igreja, devemos ensinar sobre casamento aqueles que ainda não casaram. Viu, Vitor? Você tem que aprender sobre casamento. Viu? Tem que aprender. Não sei se você vai querer casar. Tá de zóio já em alguém? Olha o que o Paulo falou, hein? Presta atenção. Então, a igreja ela precisa ensinar sobre casamento, mesmo para aqueles que não são casados, mesmo para aqueles que nem têm planos de casar. Eles precisam saber o que é um casamento. Porque quem é solteiro deve aprender tudo o que puder sobre casamento antes de casar. Sabe aquele ditado? É melhor prevenir do que remediar? Escuta o que eu tô falando, hein? Viu, Pamela? Você também. Tem que aprender sobre casamento. Gabriel tem que aprender. Todo mundo tem que aprender. Julinha, pode tirar a touca que eu já te vi? Tem que aprender. Precisamos aprender. A igreja precisa orientar. Porque quando chegar na fase da pessoa querer casar, não vai poder dizer assim: eu não sabia. Ninguém me falou. Nunca fui avisado. E você precisa também ter a boa vontade de procurar saber sobre o assunto. Não vai enfiando a cara, não. Que chega lá na frente você quebra. Amém? Glória a Deus. Mesmo quem não vai se casar por opinião própria, precisa entender os princípios bíblicos sobre casamento. Os que, casados ou não,
não planejam ter filhos, também precisam ser ensinados sobre esses princípios, conforme a palavra de Deus. O propósito de se entender a visão bíblica de família vai muito além de viver bem em família. Tem a ver com desenvolver a visão correta de Deus e frutificar o relacionamento com Ele. Você entender sobre tudo isso vai muito além de você querer casar e só viver feliz para sempre. Você precisa ter como base que se você estiver ligado a Deus, sob os comandos dele na tua vida, e você escolher um parceiro ou uma parceira também com os mesmos princípios, aí sim você vai frutificar, porque você vai viver a visão correta de Deus para uma família. Há situações onde não há mais como restaurar um relacionamento. Como, por exemplo, o caso de um filho cujo pai já morreu. Não tem mais como restaurar este relacionamento. O pai já partiu. Porém, se essa pessoa, esse filho, experimentar a restauração bíblica da família, ele poderá experimentar não apenas a restauração dos seus sentimentos, como também ele poderá desenvolver um relacionamento com o Pai Celestial. Por isso, o propósito dessa ministração não é apenas ajudar a tua vida familiar, é ajudar você na tua própria relação com Deus. O teu jeito de viver não pode ser apenas firmado no princípio de se dar bem com a mãe, com o pai, com os irmãos. Você precisa entender e reformular dentro de você que antes de viver bem com seus familiares, você precisa ter a visão ideal de uma vida familiar. Você precisa aprender a construir uma família conforme o padrão de Deus. Amém? De novo, ai que legal escutar amém. Ah, igreja, volta logo, por favor. Em nome de Jesus. Irmãos, e uma pergunta que eu faço agora para vocês. Quais são os padrões ensinados na palavra de Deus para a família? Vocês têm ideia? Quais são os padrões que a palavra de Deus ensina para a nossa família? Para que nós sejamos uma família conforme a vontade dele. Tem padrões especificados para todos. Para pai, para mãe, para filho, para marido, para esposa. Tem para todo mundo. Vamos falar um pouco sobre os filhos. Olha só os padrões que a Bíblia tem para filhos. Efésios 6, 1-3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Obediência, ô palavrinha, hein? Está sempre nas ministrações, sempre. E obediência, palavra difícil de achar dentro de casa? Não é? Não é dizer, filho, filha, filhos que estão assistindo, não é dizer que você precisa ser um bichinho domesticado. Não é isso, tá? Mas você precisa reconhecer que há alguém sobre a tua vida que tem autoridade. Você vai procurar respeitar essa pessoa. Você vai seguir as orientações deles. Eles sabem mais que você. Já viveram mais que você. Questões relacionadas a namoro, estudo, não responder, entre tantas outras coisas. Você precisa entender que o seu pai e a sua mãe, desde que
cristãos, embasados na palavra, eles têm autoridade sobre a tua vida e você deve obediência a eles. Você também entende que os ensinamentos deles podem fazer toda a diferença na tua vida. E você pode também juntar essa tua relação com o seu pai, com a sua mãe, os ensinamentos que você recebe dos seus pastores. O que os seus pastores têm ensinado para você a cada ministração? Você tem ouvido? Você tem praticado? Ou está entrando por aqui e saindo por aqui? Os pastores, o seu pastor, é o teu pai, espiritualmente falando. Ele tem toda a autoridade como teu pai terreno para poder falar com você. Ele pode te direcionar. Ele pode falar para você se você está errando ou não. Ele é um anjo do Senhor na terra. Então, obediência. Obediência tanto aos seus pais terrenos, quanto aos seus pais espirituais. E honra. Honra. Filhos, que peso tem os conselhos dos seus pais na tua vida? Você tem dado valor nas orientações que os seus pais têm dado a você? Olha o finalzinho do versículo, tem uma promessa e tem uma punição, e é dada por Deus. Tem um mandamento com promessa: viver ou morrer mais cedo. Então, honre os seus pais. Se eles estão vivendo um padrão bíblico, honre os seus pais, honre os seus pastores, pois eles velam sobre a sua salvação. E eles te ensinam conforme as Sagradas Escrituras. Filhos, o recado está dado. Agora é praticar. Tem também um recado com relação aos mais idosos. Acredito que todo mundo aqui vai ficar velho, porque se não for ficar velha é porque vai morrer antes. Prefiro ficar velha. Todo mundo vai chegar na tal da melhor idade, né? Que todo mundo fala. Olha só o que diz lá na Bíblia, em 1 Timóteo 5:4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Precisamos cuidar dos mais velhos. Precisamos valorizar tudo o que eles nos ensinaram. Pais, avós, familiares, aqueles tios mais velhos, precisam ter o nosso cuidado, precisam ter o nosso respeito. Eles devem receber a nossa proteção. Precisamos recompensar os nossos pais. Filhos, de novo estou falando com vocês. Filhos, vocês precisam mais adiante recompensar os seus pais por tudo que eles investiram na sua vida. Eles investiram tanto na tua vida, seja de forma financeira, seja de forma emocional, seja de forma protetiva. Eles investiram tempo na sua vida. Eles se dedicaram a você. E aí você cresce, atinge a tal da maioridade e você esquece tudo que você recebeu dentro da tua casa. Você precisa recompensar os seus pais por tudo que eles fazem por você, continuam fazendo. Você ainda mora debaixo do teto do teu pai e da tua mãe? Então você precisa reconhecer o valor em cada atitude que eles têm feito na tua vida. Só que eu posso fazer um adendo nessa situação aqui. Infelizmente hoje, a gente tem visto que muitos pais, porque não tiveram uma vida boa, porque passaram por dificuldades, querem dar tudo do bom e do melhor para o filho. Se mata de trabalhar, compra roupa, dá sapato, se mata para poder pagar o estudo do filho. Só que não ensina o menino
a passar um pano na casa. Não ensina a menina a lavar uma louça. Não ensina ela a ter uma responsabilidade e a valorizar de onde que vem esse dinheiro. Não ensina os princípios de tudo que foi feito para que esse filho e essa filha alcançasse tal posição. E infelizmente hoje esses pais que querem dar o melhor para os seus filhos estão criando uma sociedade totalmente despreparada. O que é que esses filhos, quando chegarem na idade adulta, vão ensinar para os próprios filhos? Que tudo que eles quiserem vai cair de mão beijada na mão deles. Então, pais, fiquem atentos. Tudo bem, eu sei que a gente quer fazer sempre o melhor para os nossos filhos, mas ensinem a eles os princípios. O que é que tem que ser feito para que eles recebam aquilo? Trabalhem com o método de recompensa. Me ajuda que eu te ajudo. O pai se mata de trabalhar, a mãe se mata de trabalhar, chega em casa, tá lá a menina de perna para cima assistindo Netflix e nem para fazer uma janta. Ou então tá para lá e para cá brincando na rua, correndo risco, tendo amizades que não dão frutos nenhum, pelo contrário, só afundam. E o coitado do pai e da mãe está ali se matando. Mas pai e mãe, acorda! Acorda! Não entrega tudo de mão beijada para o teu filho. Por mais que você tenha vivido uma infância difícil. Eu não tive faculdade. Eu não consegui pagar minha faculdade. Se eu tiver condições de ajudar os meus filhos em fazer uma faculdade, eu vou querer que pelo menos eles procurem um trabalho. Talvez eles não vão ganhar o suficiente para pagar a mensalidade, mas a gente pode complementar. Mas eles vão saber da onde que vem o dinheiro. Eles vão saber como é difícil ganhar esse dinheiro. E eu peço orientação a Deus para que Ele me ensine como fazer. Porque eu reconheço que sim, também cometo erros, eu não sou perfeita. Então, com relação a valorizar os mais idosos, filhos, reconheçam tudo que seus pais têm feito por vocês, valorizem, recompensem, mas pais, fiquem ligados, não entrega tudo de mão beijada. Forme o teu filho e a tua filha para ser um homem responsável, uma mulher responsável, em nome de Jesus. E isso é agradar a Deus. Filhos e netos ingratos não alegram o coração de Deus. Não alegram. E com relação a nós como pais, a Bíblia também fala pra gente como pai e mãe. E como fala? Efésios 6:4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Pais, não provoquem ira nos filhos, tanto com correção excessiva, ou quanto pela falta dela. Tem pais que são muito duros, muito carrascos, não deixam o filho fazer nada, não conversa a respeito de situações com os filhos. Diálogo é a chave do negócio. Tem que conversar, tem que abrir os olhos do filho e da filha para tudo que está acontecendo na sociedade. Se você é um carrasco duro, você só coloca um cabresto no teu filho, literalmente falando, quando ele tiver uma chancezinha de ter contato com isso que você tanto privou ele, ele vai fugir da tua casa e nunca mais você acha ele. Não seja muito duro, mas também não seja frouxo. Moderação, moderação. Tem que educar, tem que ensinar, tem que orientar, mas também você não pode soltar as rédeas para tudo. Uma vez eu ouvi um caso de uma menina que tem 10 ou 11 anos e ela falou para o pai que ela queria namorar. Minha menina tem 10 anos, ela que pensa em falar isso para mim. Tem coisa que não faz sentido, mas esse pai simplesmente falou assim: eu vou deixar, né, ela namorar. É melhor ela namorar eu sabendo do que ela fazer escondido. Você acha que ela vai fazer tudo nos seus olhos? Se você deixar a menina namorar com 10 anos, com 11 já está indo morar com o namorado, filho.
E não tem essa história de, eu tenho que deixar porque senão vai fazer escondido. Se você tem o princípio do diálogo, se você conversa, se você abre um leque para pegar esses assuntos e discutir de uma maneira saudável, tua filha e teu filho não vai sentir necessidade nenhuma de namorar com 10 ou 11 anos. Ele vai esperar o tempo certo. Não seja frouxo demais, mas também não seja duro demais. Haja com equilíbrio. Peça sabedoria ao Senhor e Ele vai te dar. Crie os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Tem sim que trazer o filho para a igreja. Tem sim. E a igreja também precisa ser dentro da sua casa. Porque pode acontecer de você forçar o teu filho a ir na igreja, participar de um culto. Só que chega em casa, é um pé de guerra. Então você tem que trazer o teu filho para a igreja, mas você tem que ser a igreja na tua casa também. Viu, pais? Toma que é de graça. Me incluo. Tem que cobrar a leitura da Bíblia. Oração com os filhos. Mas você tem que ser exemplo também. Você está cobrando o teu menino de ler a Bíblia, mas você não está lendo. Você está cobrando ele de orar, mas você não está orando. Tudo que a gente cobra dos nossos filhos, eles vão olhar para a nossa vida e ver se a gente está sendo exemplo. Nós somos cartas lidas. Eles veem tudo que a gente faz. Desde nenezinho. Desde nenezinho, eles sabem. Eles se espelham na nossa vida. Então, pessoal, fica ligado. Tudo que você for cobrar do teu filho, você tem que ser exemplo. Ele tem que ver em você alguém que ele quer ser quando crescer. Digamos assim. Precisa ser exemplo, pais. Precisa. Não tem como não ser. E agora a gente vai falar com os maridos. Maridos! Cadê os maridos? Maridos. Efésios 5:25. Queridos, vocês estão vendo que não é nada meu, não é palavra minha, é tudo Bíblia. Tudo Bíblia, não sou eu. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ame a sua mulher. Veja o exemplo de Jesus com a igreja. Só que Cristo amou a igreja. E a mulher precisa ser como a igreja. Tudo junto. Não tem benefício só para um. Para os dois. Marido, Deus te deu essa princesa. Você está com ela aí? Olha para ela. Olha para ela. Você que está em casa, olha aí para sua mulher, marido. Ele deu essa princesa para você. Honre essa princesa. Você acha que você escolheu errado? Se você acha que você escolheu errado, Deus te manda dar a mão à sua esposa e buscar a direção certa. Você pode achar que escolheu errado. Ela também pode achar. Só que os dois, juntos, num único pensamento, podem seguir a direção de Deus e ver que os dois estavam enganados. Ninguém escolheu nada errado. A mulher que está aí com você é um presente de Deus. Então, honre a mulher que Ele te deu. Queridos maridos, cuidado com a sua conduta. Cuidado com o seu caráter. Cuidado com a sua honestidade. Não ceda aos vícios que esse mundo tem proporcionado na tua vida. Não ceda a bebidas fortes, a drogas. Não ceda à pornografia. Queridos, há muito tempo a gente ouviu falar que casamentos eram destruídos por causa de traição física. Hoje, muitos relacionamentos estão sendo destruídos por causa da pornografia. O marido
por algum motivo se desencanta com a esposa e ele vai buscar satisfação na pornografia. E isso é como se fosse uma bola de neve. Você começa uma vez, aquilo vai aumentando e vai aumentando, vai aumentando. Para você se livrar daquilo é muito difícil. Você começa a idealizar a tua mulher como uma atriz. E eu te digo, querido, aquilo tudo que você assiste é uma grande mentira. É uma grande mentira. A realidade é você e a tua esposa. Então, não ceda a esses vícios. Não caia na tentação da pornografia. Se está acontecendo alguma coisa chata entre vocês, busque aconselhamento com o seu pastor. Busque direcionamento de Deus. Mas não vai se saciar na pornografia, porque não tem como dar certo. Maridos, governem bem a tua casa, mas com modéstia. Seja moderado. Saiba ouvir a todos. Saiba o momento de falar e de se impor como sacerdote que você é. Você é o sacerdote. Você tem opinião na tua casa. Mas você pode sim ouvir a opinião de todos que moram com você. Vocês são uma família. Saiba como ouvir. Saiba como se pronunciar. Seja cuidadoso com a tua postura dentro de casa. Faça tudo com amor. Amor, esse é o padrão de Cristo para o sacerdote do lar. Que nas tuas palavras, marido, possa jorrar amor. E assim você vai conseguir conquistar o respeito de todos que estão com você na tua casa. Você é o sacerdote, você tem o poder de autoridade dentro da casa, mas você, com humildade, você conquista e você consegue levar essa relação há muito tempo, cheio de saúde espiritual. Você vai obter o respeito que você tem. Vai dar tudo certo. Seja o sacerdote com inteligência, com modéstia e transborde amor na tua fala, em nome de Jesus. E agora é nós, as esposas. Eita! A palavra de Deus diz lá em Efésios 5, 22 ao 24: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Sujeição, submissão. Geralmente essas palavras causam um certo preconceito, porque tem sim muito homem machista que se pega nessas palavras e se acha no direito de pisar na mulher. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Sujeição, submissão significa que nós devemos nos colocar no nosso lugar. Precisamos aprender a baixar a cabeça quando é necessário. Ele não é o sacerdote, nosso marido não é o sacerdote da casa, não é ele que tem o poder de decisão. Deus confiou essa função a ele. Então nós precisamos ter o discernimento de nos colocar no nosso lugar. Nós não vamos medir forças com o nosso marido, porque isso não é o padrão bíblico de uma família. Precisamos ouvir a direção do sacerdote do lar. Mas quando o sacerdote do lar diz palavras repletas de amor, você acha que a gente não vai ouvir? A gente vai ouvir. Precisamos ajudá-lo. É a nossa função, ajudar o nosso marido. Caso ele esteja equivocado, com um jeitinho, a gente tenta conversar. Mas lembrando, a decisão final é dele. É dele.
precisamos conhecer a palavra de Deus e aplicá-la dentro do seio da nossa família. Todos os papéis e funções dados pelo Senhor são importantes, eles são vitais para a salvação de todos os membros da família. E nós, como esposas, precisamos ter sabedoria para poder aplicar tudo que nós aprendemos conforme a palavra de Deus. Precisamos, mulheres, como esposas, reconhecer a autoridade do nosso marido. O marido é o cabeça, segundo a palavra de Deus, mas nós não somos o pescoço. Nós somos a mulher sábia, e a mulher sábia edifica a sua casa, e essa mulher sábia será amada pela postura que ela tem e por suas atitudes. Seja sábia, busque sabedoria no Senhor, e aí as tuas ações, a tua postura vai transparecer toda a sabedoria que você tem buscado de Deus. Busquem. Não vamos medir a nossa força. A gente não foi colocada do lado do nosso marido para medir força. A gente foi colocada do lado dele para ajudar, para somar. Em nome de Jesus. Queridos, só para concluir agora, a gente está encaminhando para a conclusão. Será que nós estamos cumprindo o nosso papel dentro do nosso lar? Depois de tudo que foi falado aqui nessa noite, será que a gente tem cumprido o nosso papel dentro da nossa casa? Marido, você tem agido como um marido? Esposa, tem agido como esposa? Pais e filhos, têm agido como devem? Se não estamos agindo corretamente, o que é que a gente precisa consertar? Vai refletindo aí dentro de você. Vai vendo o que é que você precisa mudar, o que você precisa consertar. Deve ter alguma coisa, porque perfeito ninguém é. Ninguém é perfeito, só Jesus. Todos devem ter algo para consertar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho coisa para consertar. Todos nós temos. Maridos, mais um recadinho. A maioria dos casamentos não são abençoados e não dão certo, porque muitos não levam a sério os princípios estabelecidos por Deus. Marido, dedique-se à sua esposa. Cuide dela como se fosse você. E você será o homem mais amado e mais feliz dessa terra. Cuide da sua esposa e dos seus filhos como Jesus cuida da igreja. Esposas, como a Bíblia não parou de ser escrita ainda até hoje, Jesus nos convoca para escrevermos uma linda história de amor. Uma linda história de amor, onde as nossas atitudes como esposas sejam um referencial para as mais jovens. Que as nossas atitudes sejam dignas de elogio das mais idosas. E você comece a ouvir assim: nossa, como ela é uma mulher exemplar. Nossa, como ela é diferente. Que você mesma, esposa, possa dizer: seja minha imitadora. Eu tenho aprendido muito com Cristo a ser esposa excelente. Já pensou você, esposa, podendo dizer isso para uma menina mais jovem? Para uma moça recém-casada? Ou para a tua própria filha, quando ela se casar? Você poder chegar nela e falar assim: filha, se inspira em mim. Se inspira em mim. Já pensou poder falar isso? Ó, é muito tempo, é muito trabalho, é muito aprendizado. Mas só de você ser vista como um bom exemplo já faz toda a diferença. Toda a diferença. Filhos, depois de meditarmos e aprendermos sobre a responsabilidade dos filhos dentro dos planos de Deus para a família, sabermos o que o Senhor espera de cada um de nós,
Precisamos viver esse plano de forma integral. Precisamos espalhar essa verdade para todas as pessoas. Precisamos ganhar a nossa família. Eu sei de casos que muitas famílias foram ganhas para Jesus através dos filhos, mesmo pequenininho. Os filhos queriam ir tanto na salinha da igreja que isso despertou curiosidade nos pais. E não é que as crianças ganharam os pais para Jesus? Então, filhos, vocês têm um poder imenso na mão de vocês. Honra teu pai e tua mãe, obedeça, recompense eles e ganhe a tua família inteira para Jesus. Ganhe a sua família inteira. Seja uma bênção no seio da tua família. É o que diz lá em Efésios 6, do 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, amados, está aqui o padrão familiar de Deus. Todos nós precisamos fazer consertos. Todos nós temos algo para mudar, algo para melhorar. Todos nós estamos nessa busca, mas nós precisamos fazer acontecer. Precisamos agir. Não é apenas falar, precisamos agir, precisamos colocar em prática, para que a nossa família seja uma bênção, porque ela tem um propósito, que é servir a Deus, que é amar a Deus, honrar o nome de Deus. A nossa família sozinha não tem poder nenhum, não é bênção, não é. A nossa família ligada, fundamentada e firmada na palavra de Deus, ela é sim consagrada, ela é bênção e ela pode fazer toda a diferença em uma sociedade. Seja usado, seja transformado, que o Senhor possa te mostrar todos os dias o padrão dele na tua casa. Você, marido, você, esposa, filhos, vocês mais idosos, crianças, que todos vocês possam se desenvolver e conquistar a cada dia o padrão de Deus na tua casa. Não permita que o inimigo lance setas na tua vida. Não permita que o inimigo te atraia para armadilhas. Ele vem com uma tentação momentânea. Ele te mostra um prato com algo ali que você pode dizer: nossa, que gostoso, que irresistível. Mas depois que você desfrutar daquilo que ele te deu, tudo vai acabar. Aí você cai na real e você vê que você entregou a tua vida a troco de nada. Não ceda às tentações do inimigo, não ceda às armadilhas dele. Esteja atento, esteja ligado. A palavra de Deus está aí, à disposição de você. Essa é a espada de Deus, essa é a arma poderosa que você tem para lutar contra o inimigo e para poder cuidar da tua família. A tua família, o bem mais importante que Deus te deu, bênção poderosa de Deus. Cuida da tua família, protege a tua família. Sacerdote, exerça a tua autoridade espiritual sobre a tua esposa e os seus filhos. Saiba que Deus está cuidando de você, Ele está te fortalecendo. Por mais difícil que possa parecer a situação, mas você vai vencer, desde que você esteja buscando viver o padrão de Deus. Seja ousado, seja transformado, que a tua casa viva todos os dias o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Queridos, vocês que vieram, muito obrigado pela presença. Em nome de Jesus, que vocês saiam daqui transformados, renovados, entendendo os princípios de Deus para a família de cada um de vocês e na
condição que cada um de vocês está enfrentando. Somos indivíduos, todo mundo tem problemas, todo mundo enfrenta situações diversas. Talvez eu possa dizer que o que eu estou vivendo é mais sério do que o que você está vivendo, mas cada um sabe a intensidade que está vivendo. Mas Deus está acima de tudo. Entrega isso que está acontecendo na tua vida nas mãos de Deus. Entrega a tua família nas mãos de Deus. Faça com que Ele coordene tudo, tudo. E eu não tenho dúvidas que você vai viver os melhores dias de Deus aqui nessa terra. Amém? Eu quero orar por vocês. Vamos se levantar em nome de Jesus? Se levante aí no teu lugar. Você que está aí na tua casa, se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se entregue na presença do Senhor, porque Ele vai falar no teu coração em nome de Jesus. Pai, estamos aqui diante da tua presença, reconhecendo que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor justo, verdadeiro, fiel, aquele que vai prover tudo que a gente precisa, Pai, assim como o Senhor já fez e continua fazendo. Deus, hoje nós aprendemos tanto com relação à família, o padrão de Deus para a nossa família. É isso que nós queremos, Pai. É isso que vamos buscar de hoje em diante, que a nossa família siga um padrão de Deus, que nossa família seja um referencial para o Senhor, que nós possamos viver as mais lindas bênçãos que o Senhor tem reservada para a nossa família, porque nós vamos buscar viver conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Que o Senhor possa nos orientar. Oriente, Senhor, cada sacerdote. Pai, oriente cada esposa, oriente cada filho, cada filha, em nome de Jesus, Pai. Dê sabedoria, dê discernimento, dê entendimento, Pai. Sacerdotes, sejam usados pelo Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer a vida desses homens, desses chefes de família que estão no pelotão de frente para poder cuidar dos seus entes queridos, Pai. Cuida deles, Pai. Eles precisam prover o alimento, eles precisam trabalhar, eles precisam cuidar de seus filhos, eles precisam amar suas esposas. E, Senhor, cuida deles, porque em muitos casos os homens têm aquela imagem de que não podem se entregar, Pai, não podem demonstrar fragilidade, mas diante do Senhor somos todos iguais. Então todos nós precisamos do teu revestimento, todos nós precisamos das tuas mãos poderosas sobre nós. Então cerca os teus filhos, Pai, com os teus anjos. Fortaleça cada sacerdote dos lares, Pai. Fortaleça cada esposa, cada filho, cada filha, em nome de Jesus. Que todos possam se amar, se respeitar, que todos possam buscar sempre, Pai, se consagrar a Ti, ouvir a Tua voz a cada momento, fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. E que muitas e muitas e muitas famílias possam se render aos Teus pés, Pai, e fazer a Tua vontade e viver os dias mais felizes aqui nessa terra, até o nosso encontro acontecer. Em nome de Jesus, cuida de nós, nos abençoe, nos proteja e continue, Pai, continue formatando a nossa família conforme o Teu padrão, em nome de Jesus, Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que o amor de Deus, que a doce comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e ela se estenda por todo Israel de Deus, hoje, amanhã e para sempre. E você que crê, diga um amém. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Fiquem em paz, queridos. Uma ótima noite. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.